Beleza. O Johannes ainda, né? Deve chegar aí. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos aqui nesse encontro aqui organizado pelo Clube dos Mestres do Sagrado Pão, né? Do o Carlos Andrade, com apoio aí do Propan. Quero agradecer aqui a participação de todos, né? Dos nossos ilustres participantes aqui. A ideia é fazer um debate mesmo sobre o setor de panificação, esse momento que estamos vivendo aí. A gente tem chamado na consultoria no Propan de apagão de mão de obra, né? Toda a vida foi difícil de você formar mão de obra, contratar pessoas e ter gente capaz para trabalhar e executar os trabalhos. Mas parece que é um momento que a gente tem escutado muito por parte dos empreendedores no Brasil todo, onde atua o Propan. E aí a gente vai querer ouvir. Mas, de antemão, queria agradecer a todos aqui, né, a participação de todos. A ideia é fazer um encontro informal, mas muito rico, e que a gente possa debater sobre esse tema, para ver se a gente consegue encontrar caminhos aí para esse momento da planificação. Então, boa noite a todos. Boa Quero noite. passar a palavra aqui para o Boa noite. Carlos aqui. Fique à vontade, Carlos. Salve, salve, amantes da panificação brasileira, né? Em primeira mão, bem-vindo aí a todos, né? A gente fala que assim, boa noite, bom dia para quem vai assistir esse nosso bate-papo depois, para quem não está presente agora, mas de antemão aí, sejam todos bem-vindos. O nosso bate-papo, né? Panificação 360, né? É um pouquinho do que está acontecendo, né? Da crise da panificação. Cada pessoa vai ver ou sente na pele a realidade do que está acontecendo, né? O que a gente sabe o que o Clube dos Mestres do Sagrado Pão está trazendo aqui, né? É uma pílula aí para todos de conhecimento, né? Então, nós temos aqui escritores, né, formadores de opiniões, que nem o senhor Augusto César aí, já escreveu mais de 30 livros, né, sendo 7 apenas para a panificação brasileira. Então, eu acho que não só os telespectadores, mas eu também, todo o nosso clube dos mestres aí, que já são mais de 10 mil, temos muito a aprender e a somar, a multiplicar aí toda essa experiência junto e entender um pouco do que está acontecendo nesse cenário brasileiro. Temos aí também grandes formadores de profissionais, né? Seja padeiro, confeiteiro, gestores, aí a escola Levan. Nós temos aí a presença do Rogério Shimura, né? Que o nosso padeiro número um do mundo aí, que vai falar quem que é a Levan, quantos alunos ele já formou, muita coisa da panificação que ele soma, né? De novo, fortalece o nosso time aí, forma profissionais. A metodologia Propan, né? O Marcelino Rodrigues também, além da pessoa, além do parceiro aí que a gente está junto, a metodologia Propan é uma grande formadora de gestores, de espadeiros, né? De empreendedores, é um grande parceiro aí de ensino EAD, né? Que é o ensino à distância. O Marcelino também pode falar depois com propriedade a quantidade de alunos e de clientes que ele tem nessa formação aí, né, nessa coisa que é muito rica para a nossa profissão, né? Então, não só o padeiro, né, como o empreendedor e como grandes construtores, gestores que fazem o seu trabalho fora, né, que nem o Clube dos Mestres, a gente fala que assim, é como se fosse uma escola móvel, né? A gente troca muita informação, leva muita coisa para os profissionais. O que eu quero falar para todos é que a gente tem muitas experiências hoje aqui, mais de 100 anos de conhecimento para compartilhar com vocês e poder dar uma dica do que porque o que está acontecendo com a panificação, com a falta do padeiro, como diz a revista Panificação Brasileira. Temos aí pessoas com muitas experiências também, o grande Johannes Bruns, também o grande formador, que representa a empresa Puratos, que é embaixador da fermentação natural. De novo, vem somar junto com a gente aí o seu conhecimento, tem compartilhado materiais muito ricos, tanto para profissionais padeiros, quanto para clientes e gestores também, e proprietários, donos de padaria, que é o empreendedor. Isso é muito bacana, né? Falar da panificação 360, falar da formação, acho que isso é muito bom. E temos aí o nosso Coachim também, o técnico grande consultor aí, o Abel Sierra, né, que é lá do México, né, mexicano, e tem um grande
desafio aí de treinar a equipe. Ultimamente estava no campeonato aí, né, mundial, e vai trazer um pouco da sua experiência também, vai falar qual que é a realidade da mão de obra no México também. Cara, eu acho que assim, a gente só tem aqui a somar, um aprendendo sempre com o outro, e a gente vai ter, eu vou falar muito mais, eu vou falar pouco agora, porque agora já vamos começar aí com o grande escritor, historiador, e o cara que é o papazão dos padeiros aí, eu particularmente posso falar isso, Augusto César, tá contigo. Ana Tá Augusto. comigo a bola, então? É isso É isso Ô, aí. aí. Marcelino, você vai falar ainda. Não, fica à vontade. Vai Perfeito. lá. Gente, eu sei que o tempo corre bastante e o Carlos foi super gentil aí comigo e com algumas pessoas, mas eu dou também boa noite aí para todo o pessoal que está nos assistindo, vai participar e aqueles que também vão nos assistir agora e posteriormente, né? Mas como a gente tem que correr com a temática dessa panificação 360 graus, é muito importante. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a revista Panificação Brasileira, e aqui eu já estou fazendo o meu merchan, mas é porque exatamente a edição desse mês traz a temática Por que falta padeiro? Então, é uma pesquisa exclusiva da revista Panificação Brasileira, está lá no Revisteiro Digital. E essa pesquisa, pessoal, ela foi muito interessante, feita pela nossa área da empresa, porque ela perguntou ao padeiro, ela perguntou sobre os prêmios que a Panificação Brasileira faz, a revista Panificação faz, e perguntou aos donos de padaria. Então, é muito importante esses ângulos, né? Porque, como a gente está falando de uma panificação 360 graus, a gente não pode só ficar falando de falta, porque eu até estava puxando, viu, Marcelino, Carlos e todos estão nos assistindo, uma edição há 12 anos atrás, aonde a capa era Precisa-se de padeiro. 12 anos atrás, gente. O que está acontecendo em 12 anos? Não foi pandemia só. Já 12 anos atrás já faltava padeiro, já tinha crise que você passava nas padarias e estava lá a plaquinha. Todo mundo lembra, né? Precisa de padeiro, confeiteiro, atendente e tal. E era geral, uma grita geral. Então, nós estamos vivendo uma problemática que se estende. E mais ainda, até pegando dados também da pesquisa, esse público, né, essa mão de obra, tem tido outros convites, outras áreas de interesse para atuar, porque ficou o estigma de que a panificação é algo cansativo, tem horários ruins, não tem descanso, não tem benefícios e uma série de coisas que, em parte, é fato, né? Aí vocês vão poder explorar um pouco mais, cada um está numa região diferente aqui, mas as realidades não podem ser vistas só de São Paulo, não pode se olhar só essa questão pela ótica de São Paulo, né? Onde tem padarias mais estruturadas, você sai para a periferia ou sai para alguma cidade do interior, já começa a mudar o cenário. Então, é muito importante olhar essa questão da mão de obra, porque também tem um outro ponto, que é o quanto a produção de produtos panificados hoje representa dentro da padaria. Então, se a gente fala que falta profissional, também falta produção própria dentro da padaria. E quem é o profissional que quer ir para algo que não está sendo tão prestigiado dentro da produção? Então, aqui eu estou já levantando a bola aí para quem quiser depois também cortar aí, porque é algo também. E aí, quando eu vejo o trabalho do Shimura e o trabalho do Joans também, e de outros, do Carlos e de outros colegas aí, valorizando o trabalho profissional, né? Principalmente agora com a fermentação natural, que traz um pouco de volta a criatividade, a capacidade de produzir ante a mecanização. Então, se a gente viu a produção sendo apertada, né? Eu já ia falar imprensada, que é um termo do Nordeste, mas a produção sendo reduzida a área. Para quê? Para aumentar a área de restaurante. Quem lembra lá das áreas de produção do passado, vê agora essa área sendo diminuída e muitas vezes ficando
para segundo plano. Por quê? Porque o restaurante é mais importante, porque outras áreas. Aqui eu não estou questionando o negócio padaria. Eu estou simplesmente trazendo, pontuando a questão da mão de obra, que tem um leque gigante aí, né? Tem um leque gigante. Então, só para aquecer, né? Já que a fala, Marcelino e Carlos Andrade, é 360 graus, então, se a gente olhar a questão da mão de obra, ela passa por vários pontos, né? Várias questões salariais, questões de benefícios, questões de jornada de trabalho, questões de relacionamento do patrão com o profissional que mudou, né? Mudou com o que os jovens almejam em termos de carreira, né? Até mesmo interessante que a pesquisa que a revista Planificação Brasileira fez apontou lá 2% só, mas eu achei muito interessante deixar esse dado, que, falando que a pessoa queria trabalho remoto. Você vê que é uma questão que a pessoa até está levando em consideração o quê? Transporte. Imagina uma cidade como São Paulo, que você pode passar 3 horas dentro de um ônibus. Então, você quer emprego, quer um trabalho próximo de casa, que pague bem, que seja bem tratado. Então, essa questão é profunda, né? É profunda. E aí a gente tem ainda a questão da capacitação. Nós temos uma revista falando só, inclusive a Escola Levan está lá, o centro da Flash, mas os centros da Puratos estão lá da prática, todos lá que estão formando, aperfeiçoando mão de obra, estão lá como referência. E nós vemos aí tanto tempo gente sendo formada, e por que muitos se formam e vão ser empreendedor, outros simplesmente não aderem ao setor de planificação, como muita gente do Senai, né? Em poucas padarias você vê mão de obra formada pelo Senai que fica, gruda, que vai efetivamente trabalhar ali na produção de uma padaria. Então, olha quantas questões tem aí levantadas, né? Então, Marcelino, eu estou tentando assim provocar, porque eu sei que na sequência essas cabeças aí que vivem como a gente a panificação, como o William Peron também, estou vendo ele aí, e outros que me desculpem, Legal. não está falando, não, mas eu não sei se meu tempo também já se esvaiu, Marcelino. Não, mas muito bem exposto e abordado, Augusto. Assim, eu posso falar assim rapidamente. Eu tenho uma filha que é instrutora do Senai. Eu sempre questiono com ela. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu converso com algum diretor de associação e sindicato. Sempre que eu posso, eu acho que seria importante aproximar do próprio Senai, porque a gente não vê essa formação que o Senai dedica tanto a fazer ocupando os cargos, né? Também é mais um ponto. Eu tenho uma opinião, eu acho que a gente precisa questionar quem está sendo escolhido para ser treinado lá no Senai, porque tem um foco muito social, e eu vejo até pela minha própria filha, que entrou como menor aprendiz, e depois acabou virando competidora e tudo mais, gostou da profissão, virou instrutora lá dentro. Mas eu vejo muitos alunos estarem ali de passagem, e aí formam um aluno que não quer operar e trabalhar na padaria. Talvez essa força seria melhor empregada se a gente pegasse mais pessoas da área mesmo para ser capacitada no Senai. Mas aí é um assunto complexo, mas eu sempre faço Complexo, né? essa Complexo. provocação, né? Porque se Aham. existe o ambiente da formação, ele não está sendo tão efetivo. Pelo menos eu que trabalho, né, através da metodologia Propan, a gente atende e acompanha empresas em todo o Brasil. É recorrente isso que nós estamos falando aqui, da falta de mão de obra, né? Mas obrigado, Augusto, contribuições muito boas, Eu tenho né? mais um minuto aí de lambuja. Claro, 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 fica à Mais um vontade. minutinho de lambuja. Eu tô escrevendo um livro Legal, sobre as mulheres na panificação. E é legal. muito interessante o quanto a panificação deixou de fora as mulheres que tradicionalmente, lá no passado, era quem fazia o pão, etc, etc, etc. E Verdade. o desenrolar, assim como toda a história, as mulheres foram discriminadas e lançadas fora. Se a gente olhar aqui o nosso quadro, nós temos aqui É, poucas mulheres, a Sandra, a Giane, poucas mulheres, Jailma, poucas mulheres, e até crescendo. já é uma vitória, porque tem aumentado. Então, é muito interessante também essa mudança que está Legal. havendo.
né? Quer dizer, a mulher com a capacidade criativa dela, com a capacidade de trabalhar ali com mais cuidado, ser mais controlada para organizar as coisas, que são pontos positivos que podem ser agregados para a produção. Então, nós também temos que olhar também essa capacitação das mulheres dentro da panificação, né? Porque é algo que está acontecendo, mas está lento. É algo que precisa ser entendido de outra forma, né? Hoje você já não tem mais só saco de 50 quilos, você tem de vinte e É. cinco quilos, 10 quilos, 5 quilos, que era o obstáculo do passado. Antes tudo era pesado. Então, hoje tem pontos favoráveis aí para que a mulher também se enquadre nesse tipo de produção. Está Nós, jogado aí é, mais uma bola. não, legal. A gente tem acompanhado na metodologia Propan, na gestão tem crescido demais. E a contribuição que elas vêm dando é visível. Então, assim, a humanização das lojas, a beleza da loja, o arranjo, a preocupação com o acabamento, com a Pois apresentação é, dos mas produtos na produção ainda é algo. Normalmente só é na confeitaria, no mas salgado. É, na panificação, na produção de legal. pães também. No ambiente que eu te falei da minha filha, tem várias lá que você pode fazer entrevista, se for o foco do seu livro aí, pegar alguns depoimentos, depois você me procura e eu te indico aí. Legal, obrigado. Obrigado a você, Augusto. Né, Carlos, eu queria aqui chamar aqui agora o Shimura, né, que é o padeiro número um, né, Correto, também correto. formador de mão de obra através da Escola Levan, né? Agradecer mais uma vez a todos aqui que estão participando. Fica à vontade, Shimura. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí por estar compartilhando toda essa parte de conhecimento da panificação. A gente está no setor faz um bom tempo, né? A primeira padaria do meu pai foi em 87, mas a família Shimura está no setor desde 1946, com a primeira padaria aqui na cidade de Mariporã. E a gente sempre fala que meu tio-avô foi um grande, como é que fala? Um grande visionário, que naquela época tinha o iJeg. Você sabe o que que é o iJeg, Carlos? Ou Rapaz, Marcelino? eu A acredito que entrega o de iJeg jegue. é primo do Lá É, Moleque, né? Na minha na cidade era Lá verdade, Moleque. na verdade, é o nosso iFood de hoje. Então, já entregava pão de charrete, de jegue, que a gente sempre É. brinca, né? Mas a gente sempre vê o setor da padaria como um setor que cresce dia a dia, né? A Levan Escola de Panificação, agora dia 25 fez 11 anos. Nesses 11 anos, são 11 mil alunos que já passaram aqui pela escola presencial, não tem nada de online. Então, a gente acredita muito no potencial dos profissionais que estão sendo formados. Quando nós montamos a escola, a minha esposa sempre falou que a gente fez um estudo, né, que são 3 mil padarias na cidade de São Paulo e mais 14 mil no interior de São Paulo. E a gente falou assim, por que não montar uma escola de panificação e trazer esses profissionais que estão atuando para dentro da escola para se profissionalizar? Mas aí acertamos o futuro empreendedor, que aí está buscando estudos, né, qualificação para obter o melhor resultado dentro da sua própria, desculpa, dentro da sua própria padaria. E aí ela sempre comentou que a água também sobe, né? Então, a hora que bate, o empresário que já atua no setor, ele tem que sacudir. E aí, a partir de 2019, a gente começou a receber também empresários do setor e os colaboradores, né? Então, a gente mudou um pouco o perfil da escola. Então, hoje a gente já recebe os dois, o futuro empreendedor, o empresário e o colaborador. E aí saiu essa matéria aí que está faltando padeiro no Brasil. Mas se a gente vê Augusto, Marcelino, a gente trabalha muito com tecnologia, né? Tanto de equipamentos como insumos.
Uhum. A gente sempre fala que ultracongelamento, não o congelamento. O ultracongelamento no Brasil, há 10 anos atrás, a gente tinha uma visão. Hoje não, hoje é completamente diferente. E os profissionais que não se atualizarem, não estou falando só sobre a nossa escola, a Levante Escola de Panificação, mas outras entidades que têm escola, se você não se atualizar, vai morrer na praia. A gente foi visitar uma padaria na Alemanha, a convite da Irix, tudo para conhecer lá a fábrica deles, e a gente viu que tinha gôndolas e prateleiras de produtos ultracongelados, né? Aqui no Brasil tem desculpa, esse mimimi aí de que produto congelado é ruim. Não, hoje não. Hoje tem que se aperfeiçoar no setor. E o Augusto tinha comentado agora sobre a capa da revista de 12 anos atrás, que falta mão de obra. Mas você já parou para pensar, Augusto, Marcelino e o pessoal que está assistindo, os bastidores da padaria têm investimento, o empresário investe, desculpa, Augusto, mas a realidade já é isso aí faz muito tempo, porque o empresário não investe no treinamento da sua mão de obra, não capacita, entendeu? E também não atualiza seus equipamentos. Oxe, 12 anos atrás, se você está dentro da padaria, continua com os mesmos equipamentos. Ele não. A hora que a gente fala isso, a gente é chato, né? Mas não é a realidade. Hoje nós temos que valorizar o nosso profissional. E eu sempre falo, o chefe confeiteiro anda com aquela doma restilizada. O chefe chocolateiro, além da doma restilizada, tem um toque gigante. Coitadinho do padeiro, anda de camiseta regata, camiseta Hering surrada. A gente tem que valorizar. Por isso que eu sempre falo isso. E eu tenho um grande parceiro também, que é o Johannes, que me levou para a Bélgica para conhecer a sede da Purato. Eu fiquei deslumbrado o que eu vi. E o profissionalismo de todos os técnicos, gestores, que abraçam a causa por uma melhor qualidade do proprietário da padaria, do profissional que trabalha. Por quê? Porque a gente sempre quer o melhor para todos. Ah, mas falta mão de obra. Falta mão de obra? Falta. Por quê? Primeiro, o pessoal não quer mais trabalhar sábado e domingo, como já foi Uhum. falado. Mas também, se você trabalhar com técnicas de ultracongelamento, que pode ser cru, pode ser pré-assado, pode ser assado, você minimiza isso, você dá outra qualidade. E se você tiver equipamento correto, melhor ainda, né? Então, a gente sempre dá uma sacudida no empresário, porque ele tem que olhar para o outro lado também, não só para o lado do bolso dele, né? Ô, Valorize o Shimura, profissional que está aí. Oi. Shimura, me permita lhe cortar, só porque eu vou ter um compromisso agora, mas você falou uma coisa muito importante que é apontada lá na pesquisa, que o padeiro vê, eu vou traduzir aqui, o padeiro vê sendo investido em equipamento, sendo investido na área de restaurante, sendo investido na fachada da padaria e na área do padeiro, naquilo que é padeiro, seja em treinamento, seja em condições de trabalho para ele não vê isso, quer dizer, ele vê uma ameaça ali de cada vez mais ele ser colocado de lado. Você está certíssimo aí na sua colocação, quer dizer, o padeiro não é só na vestimenta, na prática ali da produção, no cuidado, no ambiente que está sendo tratado, se ajeita a cozinha, se ajeita outras áreas, mas a da padaria parece que é deixada em segundo plano, terceiro plano. Então, isso é apontado na pesquisa. Você foi muito feliz aí nessa direção que você está falando de valorização, do olhar ao profissional que está lá, porque um que está lá chama outro.
Né? Um chama o outro. Se o cara diz que aquilo não presta, para que o outro vai? Exatamente. E uma outra coisa também, Augusto, você tinha comentado sobre as mulheres no setor da panificação. A gente tem números que 60% dos 11 mil alunos são mulheres capacitadas para entrar no mercado de trabalho, né? O saco de 50 quilos caiu para 25, que caiu para 5 quilos agora também, entendeu? Porque 50 quilos, nem para homem aguenta carregar 50 quilos. Agora, você imagina mulher. Agora, 25 também é pesado. É pesado para gente. Carrega 10 sacos de 25. Você não aguenta. Uhum. Agora, pensando nisso, saco de 5 quilos. A gente tem esse outro olhar, entendeu? E o que você falou, as mulheres são mais treinadas, mais focadas no que querem fazer. Não estou desmerecendo os homens, mas precisa focar, né? Então é isso. Eu acho que também eu É, não posso. Tem muita gente para falar aí, mas o recado foi esse. A Levar legal. Escola de Panificação está aqui presente nesse Brasilzão gigante. Esses 11 mil alunos também nós tivemos alunos de fora do país, estrangeiros. Então a gente fica muito contente com o nome que a gente construiu e está sendo construído da Levar Escola de Panificação, junto com todos vocês aí. Carlos falou 100 anos, mas eu estou falando para vocês que aqui deve ter uns 200 anos aí, se acumular, somar todo É, esse pessoal que tem aqui, entendeu? E é é, isso. Sou muito fã bacana. de todos aí. Cara, sou fã do Johannes, fã do Augusto, Marcelino, Legal. Carlos. O Abel eu não conheço pessoalmente, eu acho que não sei se eu conheço pessoalmente, mas assim, as pessoas que vivem, transpiram panificação, é uma coisa surreal. Eu estou aqui, como no começo estava falando, a gente chega em Comandatuba, aqui nesse resort, tem 1.000 hóspedes a semana agora. A gente acorda 3 da manhã para deixar tudo em ordem para o café da manhã. Hoje, eles fazem 1.000 quilos de pão, entre pães e doces por dia. A gente também está investindo em tecnologia aqui dentro, dando assessoria para eles e para outras redes que a gente também presta, né? Consultoria. Que legal. Mas é isso. Muito O bom, que viu? vocês precisarem, a Levar a Escola de Panificação está presente aqui nesse Brasilzão, tá? Excelente, Obrigado. viu, Shimura? Muito obrigado, viu, pela contribuição aí. É isso mesmo, né? Falando sobre um pouco sobre isso aí, a gente observa em algumas regiões oscila um pouco, mas assim, falando do empresário, a gente vê muito comerciante dono de padaria, né? Pessoas que fazem negócio, mas que não se identifica muito com um setor de produção. Então, ele não compreende e, na verdade, é um revendedor, né? E eu sempre observo lá na consultoria, a gente tem esse hábito de dizer assim, qual que é o DNA do empreendedor, né? Às vezes ele veio de outra área. Isso acontece até no supermercado também. Quando o supermercado nasce padaria e vira supermercado, tem um olhar para a planificação em termos de infraestrutura muito diferente. E quando você vê também um empresário também como comerciante, ele tem menos identificação com toda essa tecnologia, com a disponibilidade de investimento. Quando a gente fala qual o valor de um bom forno, de um equipamento bom, a gente percebe nisso. Mas é importante demais a gente poder trazer isso à padaria como um local de produto especializado, né? Que é o diferencial que a gente entende que é o que vai, do ponto de vista da longevidade do negócio, ser fundamental, né? Bom, Marcelino, deixa eu só. Deixa eu só diga. complementar aqui. Você falou em supermercado, né? A gente presta assessoria para duas redes de supermercado. A rede de supermercado, como está aprendendo a panificação, eles estão montando centrais de produções. Essa Uhum. central abastece 15, 16 lojas, 20 lojas, 30 lojas, né? Esse empresário do supermercado investe mais que o dono da padaria, porque ele quer resultado, ele quer números, ele vai atrás. A gente está numa rede aqui no interior de São Paulo, a gente está com o Johannes lá, com o pessoal da Puratos, tudo.
Só de panetone eles produziram 25 toneladas, uma rede de supermercado. Eles têm um CD deles para 1.750 posições de estocagem, 11 mil metros quadrados de CD, 1.500 metros quadrados de padaria e confeitaria. Tem fornos, equipamento tudo importado, entendeu? Olha o que eles pensam. E a Calibre, né? fábrica, e a fábrica trabalha de segunda a sexta, sábado é de manutenção. Pergunta se esses padeiros querem voltar para trabalhar na padaria. Não querem, porque eles sabem como ele é valorizado ali dentro, como ele é bem cuidado ali dentro, entendeu? Ninguém quer É, voltar. Ah, Verdade. desculpa, ele Shimura, prometeu. diga, Augusto. Diga lá. aproveitar um gancho que o Shimura falou dessa questão da valorização do profissional, porque eu acho que sempre tem a temática, né? Quem não quer ser valorizado dentro da empresa que você trabalha? Todo mundo. Né? Todo mundo for levantar a mão, todo mundo quer o reconhecimento, seja no estilo americano da estrelinha, seja na compensação financeira, todo mundo quer isso. Por isso que nós criamos, nós temos já a premiação dos melhores padeiros do Brasil, presencial, um evento super concorrido, mas nós criamos o prêmio dos 1.000 melhores padeiros do Brasil. Por quê? Porque o volume de gente boa que precisa ser reconhecida, né, reconhecida em diferentes partes do país, é gigante. Por isso que nós fizemos o que eu chamo do grande funil. Né? Nas 5.000 indicações que nós temos, passa para 1.000, é feita uma premiação virtual e depois vem a premiação presencial. Por quê? Porque é importante valorizar esse pessoal. É importante eles sentirem que são vistos, né? Que alguém lá fora, um fornecedor, um consultor, uma empresa que presta serviço ali dentro daquela padaria, está vendo aquele padeiro e diz: esse camarada é bom. E ele precisa isso para ajudar no currículo dele, para ele se sentir mais valorizado. Então, seja no prêmio virtual, que é os 1.000 melhores padeiros do Brasil, seja no presencial, que é o funilzinho apertado lá no final, é uma forma de valorização. E eu me sinto realizado com isso e tenho contato com apoios aí super legais. O Shimura é um que está sempre lá, também tem essa mesma bandeira, o Jones também, o Carlos e tantos outros aí que veem o valor desse tipo de ação. Então, eu fecho aqui a minha participação com essa coisa de que é a somatória que resolve o problema da mão de obra do setor de panificação. Bacana. Obrigado, viu, Augusto, pela sua disponibilidade aí. É pena que você tem um outro compromisso, está muito requisitado, mas obrigado pelas contribuições aí, viu? Eu quero chamar aqui o Johannes, né? Coordenador do Centro de Panificação da Puratos, coach de equipe de panificação brasileiro, embaixador, né, da fermentação natural no Brasil. Fica à vontade, viu, Johannes? Obrigado aí pela sua presença. Obrigado a vocês aí pelo convite, Carlinhos, meu querido amigo Marcelino. Obrigado aí pela oportunidade de também colocar aqui, né, do lado desses grandes amigos aí, como o Shimura, como tantos outros que amam panificação, né? Um ponto super interessante, porque assim, o benchmark, né, a referência é sempre a Europa, né? Ele vai sempre levantando os pontos que na Europa tem, a gente tenta daqui copiar, mas é importante entender como funciona o modus operandi da Europa, né? Porque a Europa, ela não se desenvolveu assim pelo acaso. Só para vocês terem ideia, há alguns anos antes da União Europeia, lá na Alemanha, para se tornar padeiro, para você ser dono de padaria, você teria que ser padeiro. E para ser padeiro, você tinha que ser ajudante. E para ser ajudante, você tinha que limpar lata, tinha que fazer isso. Então, assim, esse fluxo normal, um filho de um dono de padaria, ele faria. E os filhos de donos de padaria nunca, nunca, nunca estudam na padaria onde eles são donos, porque existe essa questão de hierarquia que para eles é fundamental, né? Você comete muitos erros no começo, então pode gerar algum tipo de constrangimento ou até mesmo
para ele aprender em outro lugar e trazer outras ideias, né? Então eu fui aprendiz da mesma maneira com outros três filhos de donos de padaria na Alemanha. Então eu aprendi a descascar maçã, aprendi a limpar a assadeira e assim são 4 anos estudando. E desses 4 anos, praticamente um ano inteiro é só mesmo ou você tira a semente, tira aquele talinho do morango, descasca a maçã, descasca ameixa, na época de ameixa, limpa rubarbo na época do rubarbo. Então, assim, é um processo, é assim, o filho do dono da padaria, que tinha lá 14 lojas, que era meu amigo, meu colega de trabalho, ele fazia isso também. Então, imagine um cara desse que limpou tantas assadeiras, descascou tantas maçãs, e limpou fornos, e limpou carrinhos, bandejas e tudo. Imagina esse cara crescendo dentro da profissão, virou profissional. Imagina esse cara agora assumir na padaria. Você acha que ele compraria uma assadeira com que olhar? Com o olhar de quem limpou uma assadeira. Não com esse olhar que o Marcelino colocou de comerciante, né? O comerciante ele vai às vezes pelo mais barato, pelo mais oportuno. Então, assim, esse fluxo de aprendizado dentro do negócio da verificação na Europa, né, que é muito similar em vários outros países, um ajuste ou outro, que era porque na União Europeia, depois da classificação da União Europeia, eles realmente viram que alguns países estavam muito fora desse fluxo, então eles se definiram que um dono de padaria poderia ser um investidor, porém o chefe da padaria tem que ser o cara que fosse formado em panificação. Então ele também passaria por isso. Então todo esse mecanismo ele força com que o sistema se aprimore. Então assim, você vai ver sempre um vendedor que é padeiro também. Então um cara que vai vender mistura na Alemanha, que vai vender ingrediente, ele é padeiro também, porque ele também conhece dos processos e sabe exatamente qual é a dor, o que se ganha, porque ali você briga muito forte em cima de pequenos detalhes que o conhecimento técnico é que domina para ser vendedor de pré-misturas, por exemplo, lá. Assim como o vendedor de máquinas, por exemplo, se você chegar na IBA lá e falar assim, oh, quanto custa esse forno aí? O cara vai falar assim para você, o que você quer fazer com esse forno? Não, eu só quero saber o preço. Não, não dou o preço. Não, mas não, me fala o que você quer fazer. Qual a sua produtividade? Quais as máquinas que você já tem? Porque esse cara, ele tem a obrigação de te oferecer aquilo que você precisa. E não aquilo que depois você vai falar mal dele, vai falar mal da empresa dele, que ele poderia ter vendido uma solução melhor. Então, assim, esse conhecimento técnico, essa base, né, alimentada dentro da escola, onde realmente eu concordo plenamente com o Marcelino que o Senai deve ser o centro de formação, deve passar. Eu sinceramente sinto um pouquinho que o conhecimento ele passa por 3 etapas. Primeiro, eu aprendo. Segundo, eu pratico. E o terceiro, eu ensino. É quando você sai do eu aprendi e eu ensino, sem participar do eu pratiquei, que deveriam durar 2 anos, porque na Alemanha, assim, você estuda 4 anos de planificação. Aí, se você quiser fazer um mestrado, como pode ser feito, é impossível fazer depois dos 4 anos. Você só pode se você tiver 2 anos de prática no mercado. Então, esses 2 anos vão te fazer criar muitas dúvidas para depois, no mestrado, você aperfeiçoar essas dúvidas e trazer. Então, assim, o mercado cresce gigantescamente com máquinas que têm um valor, vou falar assim, que né, principalmente na Alemanha, o preço que uma máquina na Alemanha tem hoje é quase inconsumível no mundo inteiro, porque eles chegaram num nível de ajuste tão grande que fica tão caro as máquinas de lá que a gente acaba tendo que optar se comprar máquinas importadas, talvez outros países sejam mais baratos, porque a Alemanha realmente desenvolveu todo esse mecanismo, né, de construção dentro do sistema. E aí vai muito dentro daquela ideia, né? Assim, por que está faltando mão de obra? Eu acho que o Rogério colocou super bem isso aí. Eu também sempre que eu não tenho a oportunidade de falar com empresários, eu sempre falo, pessoal, vocês já ficaram dentro de uma produção 8 horas durante um mês? Vocês já fizeram isso? Por que seus padeiros talvez não queiram ficar? Por que tem tanta rotatividade? Será que o ambiente está muito quente? Será que o horário está muito ruim? Será que acordar esse horário, igual o Rogério colocou ali,
dessas redes que estão se profissionalizando e estão criando ambiente com ar-condicionado. Eu posso estar enganado, mas acho que deve ser ambiente com ar-condicionado trabalhando de segunda a sexta-feira. Hoje, inclusive, tem um estudo, eu agora tive agora com o nosso CEO global da Coratos, e eles estão levantaram um estudo para fazer uma padaria que abra às 5h30 em termos de produção, que tenha o horário mais humanizado possível para poder fazer com que a gente consiga angariar e trazer novos profissionais para o nosso negócio, né? Assim, mais profissionais para o nosso negócio, porque a falta de mão de obra não é só um problema brasileiro, né? É um problema global, de mão de obra de padeiro, estou dizendo, né? Porque ainda aqui no Brasil, principalmente, é muito braçal. Então, o que está sendo feito, né, é usar todas essas tecnologias, né, que os maquinários têm, assim, como a prática, a Malhos, outros tantos têm, ver depois o que a indústria de alimentos está fornecendo em termos de tecnologia para diminuir e impactar menos a mão de obra, né? Então, se você tem vários processos as indústrias oferecem vários processos para humanizar o processo produtivo da panificação, né? Para fazer com que ele se torne mais fácil e mais fluido. E aí, claro, quando você tem um empresário que está olhando só preço, talvez ele pague mais caro pelo total, porque se ele soubesse enxergar que essas tecnologias, né, até porque a indústria, quando 90% do que a indústria faz é tentar reduzir custo, né? Quando você tem uma pré-mistura, você tem ali primeiro um balanceamento de tecnologias interno que vão aguentar mais tempo, né? Né, a sua receita, depois de pronta, vai ter um shelf life maior, vai ter né? Então, assim, como que eu uso isso a meu favor para diminuir o impacto na produção? Quais são essas tecnologias? Eu preciso de uma pré-mistura? Eu posso ir numa formulação? Ou eu posso só usar um ingrediente da indústria? Ou eu só posso usar um maquinário? Eu vou usar longa fermentação? Quais são eu acho que esse tipo de questionamento ele enriquece muito o setor porque ele traz também à tona ele divide essas dificuldades para a indústria de maquinário, para a indústria de insumos, né, de matéria-prima, como apurados, por exemplo, que a gente está praticamente o nosso trabalho é esse, né? É como fazer uma fermentação, talvez, em vez de gastar 6, 10 horas, você ter ela em 4 horas. Como você pode aumentar o shelf life para você ter uma produtividade muito maior, reduzindo a energia elétrica, reduzindo uma série, né, de tempos para você ter. Então, assim, são todos esses pontos que eu acho que a gente precisa se conectar, né, para entender como isso funciona e depois fazer assim, ó, gente, tem esses caminhos para esses problemas, tem esses caminhos para esses problemas, tem esses para esses problemas, e aí a gente começar e também, assim, tem uma coisa e tem duas coisas. Para mim, assim, tem o problema do mão de obra no Brasil, acho que tem o primeiro o seguinte, eu não acho ninguém, mas tem um outro também, é que a gente não está alimentando. O meu filho, por exemplo, ou os meus filhos, sei lá, que tem 10, 12, 14 anos, essa idade, a criançada dessa idade, eles não recebem essa informação de que a panificação pode ser uma opção para eles. Eles estão pensando por que a gente não faz isso? Porque eu acho que o trabalho que o Shimura faz na mídia é fantástico, isso inspira muita gente, e devia ter mais Shimuras fazendo esse tipo de trabalho para que essa semente seja plantada nessa geração, como uma opção, porque por enquanto não é nenhuma. Parece que é assim, gente, se tudo der errado na minha vida, eu vou virar padeiro, né? Assim, parece que é uma coisa assim. Então, assim, não deveria ser desse jeito, né? A gente devia criar um mecanismo de influenciar as novas gerações que estão nas escolas agora, né? A idade aí de 12, 13 anos, para eles falarem, putz, olha, chefe de cozinha pode ser, mas pode ser padeiro também. Posso ser confeiteiro também, posso ser chocolateiro, e posso também ser TI, posso ser engenheiro, mas a gente precisa alimentar isso, a gente precisa mais força, precisa de mais estimuras, a gente precisa de mais referências na planificação que tenham um alcance mediático maior. A gente precisa unir forças para fazer essas informações chegarem e abrirem mais essas oportunidades, né, de iluminar assim, as possibilidades. Bacana. Muito bom, viu, Johannes?
E olha para você ver a riqueza, hein, Carlos? O Carlos reuniu aí um time poderoso, hein, Carlos? Na Dá para ficar verdade, uns quem está no... 2 dias falando de pão, de É, panificação aqui, 360, né, Marcelo? porque, na Vai verdade, falar. está todo mundo no front, né? Está todo mundo trabalhando mesmo, está atuando, sentindo o time ali. E o interessante, Johannes, eu já falei aqui da minha filha, ela começou com 15 anos, está com 22 e é instrutora do Senai. Aí ela chega Hum, aqui em casa dizendo assim, pai, eu não sei como é que eu faço, os meninos não estão querendo aprender. Ela tem 22 anos e já está percebendo essa é, dificuldade para escolher um aluno para fazer a competição lá da World Skills, lá da é, Olimpíada. Olha só. assim, Muito... Mas eu essas acho que assim, discussões, às vezes eu tenho com o Shimura tarde da noite, às vezes a gente troca umas mensagens, daí a pouco a gente se envolve em uma conversa que a gente fala, putz, o que que nós vamos fazer? E isso foi desde a pandemia também, né? Quando começou a pandemia, a gente entrou em contato e falou, Shimura, e aí, cara, o que vai fazer? Não, vamos fechar tudo. Eu falei, não, vamos fazer pão para os outros aí, cara, vamos juntar as turmas aí, as é, padarias, as diversas empresas. Então, assim, essas discussões a gente precisa alimentar, que isso enriquece muito, né? Assim, a amplificar o campo de visão, né? eu particularmente, assim, dentro do trabalho que a gente faz na metodologia Propan, a gente acredita no negócio, né? A minha família, por exemplo, tudo que a gente construiu na vida foi o derivado do negócio panificação, né? Quando meu pai montou a primeira padaria, eu estava com 10 para 11 anos, né? Eu já estou com 53. Então, assim, participamos dessa caminhada toda, né? Como você falou aí, como filho de dono de padaria, eu fiz entrega, peguei chuva, fiz pão, né? Então, o meu pai gosta de dizer assim que os meninos trocaram o negócio em miúdo, né? Que fomos nos detalhes, mas a gente foi buscando e olhando para o lado da gestão, né? A ideia é dar a nossa contribuição também no setor de panificação para ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas, né? A gente tem a convicção que, a longo prazo, o que sustenta o negócio é a qualidade do produto, o atendimento, que, como minha mãe brincava muito, falava assim, a gente não pode judiar do cliente, meu filho, né? E ter uma boa gestão financeira, né? Do modelo de negócio, senão a conta também não vira, né? Bom, quero agradecer aqui a Giane, né? Obrigado, viu, Johannes, pelas suas contribuições aí. Eu espero que você fique com a gente aí até o final, porque a ideia é um bate-papo, mas está sendo muito rico. A Giane, que está aqui participando, ela está agradecendo aqui pela oportunidade de participar, está dizendo também que foi muito importante que o Shimura falou, a diminuição do peso, né? Do trigo, do polvilho, né? Para homens e mulheres, pegar esse peso 50 quilos, né? E ela acredita que iremos ter mais mulheres, né? Fazendo pão aí. Muito bom. Obrigado. O Abel, Marcelino, diga, deixa diga, só. Shimura. Eu vou ter que dar uma saidinha que o hotel já me deu uma posição aqui que, como a gente está produzindo as colombas para os hóspedes, deu um Certo? pau lá no forno e vou ter que dar uma ausentada aqui, vou ter que dar uma saída. Mas Obrigado. Tranquilo. fica o meu abraço para todos aí. O Johannes comentou sobre a pandemia aí, sobre o Pão Sorriso, sobre os DJs, sobre tudo que a É, gente faz. Isso daí também a gente leva muito a sério a profissão, mas tem também seu lado de descontração também, né? Porque é muita pressão e foi muita pressão o que a gente fez durante esses 2, 3 meses que a gente doou fez essa campanha muito bonita que a gente não Legal. imaginava e de repente repercutiu no Brasil inteiro, tá? bacana, Shimura, Bacana. obrigado, viu? Eu peço só Muito bom. desculpa e aí vou ter que dar uma saidinha, tá? Obrigado, Imagina, Tchau, a Shimura. gente que pessoal. agradece aí a sua presença. Bacana. A vida do padeiro é Obrigado. assim mesmo. Se o pão, se o forno apitar, tem que correr, não tem jeito, tem que tirar. Bora que É isso bora. aí. Johannes, coordenador do Centro de Panificação. Opa, desculpa, eu estou lendo o Johannes de novo, desculpa. Abel Sierra, Abel Sierra, né? Coach e treinador da equipe mexicana, consultor, seja bem-vindo aí, viu, Abel? Fique à vontade. Hola, buenas noches a vosotros. Aquí en México son las 5, 5:30 de la tarde todavía. En primer lugar, quiero expresar mis disculpas porque no falo portugués muy bien, entonces Ah, mas estamos te ouvindo hablaré... bem. Tá dando ¿Eh? para entender, tá dando para entender muito bem, viu? Muito obrigado. está hablando muito Entonces bem, Abel. hablaré en español más lentamente, ¿no? Bueno, algunas de las personas que estáis ahí no me conocéis, yo sí os conozco porque os sigo a todos.
Yo llevo ahora 9 años morando en México, pero yo soy originario de España, yo soy originario de Barcelona. Me dedico profesionalmente a la panadería desde hace 15 años y yo siempre digo que soy una persona muy afortunada porque mi primer maestro de panadería fue Josep Pascual, el panadero de España, ¿no? Que es muy famoso y muy reconocido en todo el mundo. Fue mi primer maestro de panadería que tuve, luego fue yo estuve trabajando con él muchos años, pero bueno, ahora hace 9 años estoy trabajando y viviendo ya en México, ¿no? Entonces, comparto pues muchas de las opiniones que habéis comentado antes. Reconozco la gravedad del problema, de la situación, de que hoy en día es difícil encontrar panaderos, ¿no? Pero las cosas siempre hay que ponerlas en perspectiva, ¿no? Yo creo que estamos mejor ahora que hace 20 años, ¿no? En muchos aspectos, porque, por ejemplo, cuando yo empecé en la panadería hace 15 o 20 años, ¿no? La panadería no tenía o la cocina o la panadería no tenía la proyección social que tiene ahora, ¿no? Hace 20 años un matrimonio tenía 2 hijos, ¿no? Un fillo era economista y un fillo era chef cocinero. Y decían, oh, muy bien, tu fillo economista y pobre tu hijo panadero o cocinero, ¿no? Pero hoy en día es el contrario. Tú tienes 2 fillos, ¿no? Uno es economista y otro es chef cocinero. Y dices, muy bien el chef cocinero, muy malo el economista, ¿no? Ha cambiado un poco, ¿no? Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Yo pienso que la panadería anteriormente era un trabajo, cuando no había redes sociales, cuando no había internet, era un trabajo en el cual tú estabas condenado al anonimato, estabas condenado a que tu trabajo no tuviera trascendencia ni proyección social. De hecho, hace 20 años no había prácticamente cocineros o panaderos famosos o conocidos, no existían, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, pues, y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? De Johannes, de Carlos, de Rogerio, ¿no? De panaderos profesionales mediáticos que trabajan por todo Brasil y por todo el mundo, ¿no? Y que tienen muchos fans, que tienen muchos seguidores y que han hecho un gran trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día estamos muchísimo mejor que antes, ¿no? Comparto también la opinión de Johannes, que ha comentado de que evidentemente la referencia sigue siendo Europa, ¿no? Yo mismo aquí en México, cuando de vez en cuando yo me dedico aquí pues también a la asesoría, a la consultoría, ahora trabajo más en la panadería industrial, pero yo cuando preciso capacitarme, cuando preciso aprender, todavía tengo que agarrar un avión e ir a Europa, ¿no? A capacitarme, a formarme, ¿no? Porque en Europa es donde está la mejor educación y la mejor formación que hay, ¿no? Eh, Aquí en México, pues la situación no tampoco es muy buena, pero yo soy una persona que siempre prefiero mirar las oportunidades y no ver tanto los problemas, ¿no? Entonces, siempre digo que si no te gustan las noticias que tú ves en la televisión, lo que tienes que hacer es salir a la calle y crear tus propias noticias, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo pues, de Carlos, de Rogerio, de Johannes, Marcelino, etcétera, ¿no? De gente que ha decidido ser protagonista en la panadería y hacer cosas que rompan la dinámica, ¿no? Y al final de eso se trata, ¿no? De cambiar un poco el ciclo y ser protagonista de esos cambios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en México, pues también el problema que teníamos aquí en México es que la panadería en México está muy bien vista, muy bien valorada, pero a nivel interno, ¿no? Sin embargo, la panadería mexicana no es conocida ni reconocida a nivel internacional, ¿no? Nosotros hace 4 años, por ejemplo, decidimos montar aquí en México Club Richmond México, ¿no? Que es una delegación en México de Club Richmond Internacional, ¿no?
Y entonces eso a nosotros nos ha ido muy bien porque desde entonces pues tenemos un instrumento de internacionalización de la panadería mexicana, ¿no? Que antes no lo teníamos. Antes solo podíamos trabajar y dar a conocer nuestro trabajo en México. Ahora, a través de pertenecer a Club Richmond Internacional, pues tenemos una interlocución y un contacto con lo que es la panadería europea y con la panadería mundial, ¿no? También a través de Club Richmond México, pues hemos logrado que México vuelva a estar en las competiciones internacionales de panadería, ¿no? México hacía 16 años que no participaba en la Coupe du Monde de la Boulangerie, ¿no? México no había participado nunca, creo que tampoco en la Copa IVA, ¿no? Y el año pasado ya participó. Hacía 8 años que México no participaba en Rimini, ¿no? En CIGEP. El año pasado participamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es bueno, que no hay que preocuparse tanto ni obsesionarse tanto con los problemas, con lo que falta, sino ponerse la chaqueta de panadero, ¿no? Y ponerse a hacer pan y ponerse a trabajar. Y al final crear tú mismo tus propios altavoces, ¿no? Y ser protagonista de los cambios que tú quieres que sucedan en la panadería de tu país, ¿no? Para mí eso es lo importante, ¿no? Y luego también algunas reflexiones que he recogido aquí, ¿no? El tema que comentaba Rogerio de la ultracongelación, del frío, de toda esta tecnología, pues evidentemente que está muy bien porque, porque en algunos casos pues mejora la calidad del pan y sobre todo mejora la calidad de vida del panadero, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que hay que ser realista y hay que ser pragmático. Todavía esta tecnología en muchos casos sigue siendo muy costosa. Aquí en México, por ejemplo, hay estados a ver, en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, no, pero en las panaderías de las provincias, pues hay lugares donde la garantía del suministro eléctrico no es fiable al 100%, ¿no? Entonces, poner una producción al frío o a la ultracongelación cuando no tienes la garantía del suministro eléctrico, pues es un peligro porque puedes perder mucho dinero, ¿no? Entonces, estoy a favor del uso de la tecnología, estoy a favor de que los horarios y la vida del panadero cada vez ha de ser más parecida a la de cualquier profesional, ¿no? Pero bueno, también hay que ser realista y hay que ser pragmático y hay que ver y hay que saber que eso funciona en determinados casos y en determinados lugares, ¿no? Y volviendo a Europa, ya para finalizar, pues también me gustaría explicar una anécdota. Yo uno de los lugares donde he estudiado y donde me he capacitado es en la escuela Richmond en Lucerna, en Suiza, ¿no? Y es muy interesante porque ahí en Suiza, en la escuela, no te enseñan ningún proceso de panadería o de pastelería que dure con una duración mayor de 7 horas. ¿Por qué? Porque en Suiza está prohibido trabajar más de 7 horas consecutivas. Entonces, no te enseñan ningún proceso que dure más de eso, porque si no, no lo vas a poder aplicar, ¿no? Entonces, si tú tienes que hacer un pan, un pastel, chocolates, gelados, lo que sea, que tiene más de 7 horas de duración, lo dividen en 2 días, ¿no? O no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo que os comentaba, ¿no? Consideran que una persona que trabaje en una panadería tiene que tener la misma vida social que el padre de cualquier hijo que trabaja en un banco, en una loja, en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tender a eso, ¿no? Que al final la vida de los panaderos no sea tan distinta ni tan extraña, ¿no? Y se parezca más a la vida de una persona normal, ¿no? Y bueno, y dicho esto, pues supongo lo que diré, creo que todos estaréis de acuerdo, ¿no? Que al final ser panadero es un oficio y ser panadero es el mejor oficio del mundo. Que bom, né? Muito Apaixonado bom. pela profissão, né, Abel? Mais Que um. legal. E é interessante ver como que o mundo é diverso, né? E a gente precisa encaixar numa realidade que é bem semelhante, né? O caso aí do Shimura sair e ter que ir lá resolver o problema do forno é uma realidade que a gente vive.
Aqui eu tive uma experiência, Abel, de atender uma empresa lá na Amazônia, bem lá, chegando ali na região de São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do Brasil. E aí a gente está falando aqui sobre a dificuldade de mão de obra, e eu lembro muito do caso da dona Neide, lá da padaria Elite, né? E aí a maioria dos colaboradores dela são indígenas, e lá existe ainda 4 etnias ou 5 que trabalham com ela com dificuldade de dialeto, né, que é a linguagem que cada um vai fazer lá, e as diferenças culturais que eles têm e até de desentendimento. Se a gente vive aqui o ambiente da questão do preconceito, da questão do negro, da mulher e etc., lá também, entre os indígenas, também tem os problemas ali das suas origens, né, culturais. E aí você trazendo aí também essa questão aí da Suíça de poder trabalhar 7 horas só. Olha o desafio que é, né? E vai ter que saber passar o serviço, né, de um trabalho para o outro, né, Abel? Porque um começa e o outro tem que terminar, né? Sí, pero mira, la panadería es adaptación. Mira, México tiene 32 estados, ¿no? Y yo de los 32 estados ya trabajé en 26, ¿no? Y he trabajado en panaderías en industrias muy diversas, ¿no? Y entonces, al final te tienes que adaptar al lugar donde estás, y la misma panadería de México es diferente, el norte, el sur. Supongo que en Brasil es igual, no es lo mismo la panadería del sur, de Amazonas, de Belén, cambia un poco, ¿no? Entonces la panadería es adaptación, ¿no? En el tema del frío, lo mismo. Por ejemplo, en Suiza está ocurriendo también una cosa muy curiosa, ¿no? En los últimos años, en Suiza, están cerrando, están fechando muchas tiendas de carne, muchas carnicerías, ¿vale? Porque en Suiza la gente cada vez come menos carne. La gente se está volviendo más, está optando por opciones de alimentación más saludable, y el consumo de carne en países como Suiza se está reduciendo. Y en Suiza, muchas de esas antiguas carnicerías ahora se están convirtiendo en panaderías. ¿Por qué? Porque así el panadero ya no tiene que invertir en equipos de frío. ¿Por qué? Porque las carnicerías ya tienen equipos de frío, ¿no? Entonces, es curioso como en un país que hace tanto frío como en Suiza, lo más importante para hacer pan es el frío. Olha só. Eu acho também que a profissão de padeiro é abençoada, né? A pessoa que aprende a fazer o pão, ela não vai passar dificuldade nunca na vida dela, porque ela vai ter aonde trabalhar a vida toda, em todo lugar, né? Y Muito también me ha obrigado. ocurrido, perdón, Marcelino, me ha ocurrido situaciones inversas, ¿no? Yo a veces he ido a panaderías que tienen más refrigeradores que fornos, Olha só. O ¿sí? congelamento Sí, só aumentando, né? y yo siempre le pregunto, ¿pero tú qué vendes? ¿Pan o vendes Coca-Cola? Porque tienes más refrigeradores que fornos, ¿no? Y dice, no, porque yo todo lo hago en frío, ¿no? Entonces, ocurren las dos cosas, ¿no? Es decir, para mí la panadería es adaptación, ¿no? Es decir, ojalá lo pudiéramos hacer todo en frío, porque la verdad que, sobre todo para el pan blanco, pues mejora mucho la fermentación, la producción del pan, mejora mucho la vida del panadero. Pero bueno, has de saber dónde estás, has de saber, también los equipos de frío ocupan mucho espacio, ¿no? Y los metros cuadrados también son caros, ¿no? Es una tecnología que todavía es costosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, no todo lo has de hacer en frío, ¿no? La idea... Y también me gusta mucho el título de esta conferencia, ¿no? Panadero 360 grados, porque yo creo que hoy en día el panadero ha de ser completo. El panadero no puede solo saber de panadería y nada más. Yo creo que hoy en día el panadero tiene que saber de nutrición, el panadero tiene que saber de marketing, el panadero tiene que saber de redes sociales, el panadero tiene que saber idiomas, porque también es posible que tenga que trabajar fuera de su país, ¿no? Y entonces hoy en día el panadero tiene que saber informática, tiene que saber Excel. Hoy en día el panadero tiene que ser un panadero completo. Bacana. É isso aí. Obrigado, viu, Abel, pela sua contribuição aí, trazer essa visão aí do mundo do México, né? Você que veio aí da Espanha também, dando a visão de outros locais no mundo. Muito obrigado pela contribuição, foi um prazer aqui estar
contando aqui com a sua participação, viu? Muito obrigado. Obrigado. Bacana. Bacana, hein, Carlos? Que legal. Você, como eu falei aí, reuniu um timaço aí, uma seleção aqui. Então, agradecer de novo a todos que estão participando. A gente ainda não está no fim ainda não, a gente vai caminhar um pouco mais, mas assim, agradecer aqui a Sandra, ela está dizendo o seguinte, conteúdo muito rico, diversificado, com todos os participantes. A nossa colega aqui, a Gleice Della, também está dizendo, agradecendo imensamente aqui a essa live da Panificação 360, por proporcionar aí uma experiência enriquecedora e inspiradora, reunindo os maiores nomes da panificação nacional e internacional. Obrigado aí, viu, Glicinha? Então, assim... Bacana, muito bom. Bacana, né, Carlos? Muito, muito bom. Muito legal. Bom, do ponto de vista da... Foi muito legal essa deixa aí do Abel aí para mim, do ponto de vista da gestão, viu, Abel? Que é o que a gente faz lá no Propan, que é a gestão do negócio panificação. E aí nós já estamos nessa caminhada, já faz de consultoria, começou tudo isso aí, foi o Márcio Rodrigues, que é meu irmão. A gente começou num ambiente de empresa familiar. Como eu brinquei aqui anteriormente, né, meu pai já está com 80 e poucos anos, ele diz assim que os meninos, né, que a gente fala assim aqui em Minas, filho não envelhece, né, fica sempre menino, e trocou os negócios em miúdo, né? Então entrou nos detalhes, né? Do ponto de vista da gestão, a gente acredita muito nisso, são processos e a gente precisa aprender a fazer essa boa gestão. E dentro da metodologia Propan, a gente trabalha as 7 áreas de gestão do negócio, que é a parte da gestão financeira e estratégica, a parte de segurança alimentar, de eliminar os desperdícios, a parte de gestão da produção, que a gente divide ela na parte dos controles, né? E também dessa parte da mão na massa, né? Que é o que a gente está falando aqui dos produtos em si, da qualidade. E quando a gente vai para a área de vendas, né, a parte de operação da loja, que vai dar a base para você ter um bom atendimento, a organização, a divisão de tarefas, e também a parte comportamental, que é o atendimento, o acolhimento do cliente, o treinamento, né? E hoje, mais do que nunca, o marketing. O marketing é uma palavra, né, que engloba muita coisa, é muito vasto, mas o que que dá certo no setor de panificação? O que que vem dando mais certo? Quais ações que aumentam o faturamento? É isso que a gente trabalha dentro da metodologia Propan. Então, a gente acredita que se você tiver produto de qualidade, um bom atendimento e uma boa gestão financeira, essa é a fórmula para você enfrentar qualquer que seja a crise e tudo mais. Agora, não só saber que isso tem que ser feito, mas como fazer, né? Como ter produto de qualidade. E agora a gente falando assim desse tema desse encontro aqui, né? Que é o apagão de mão de obra, a formação de mão de obra, né? Então, assim, dentro dessa visão, eu lembro de um cliente nosso que trouxe uma realidade. O ano passado, ele tem 20 colaboradores na empresa dele, na panificadora, e ele contratou 60 pessoas durante o ano. E aí fica uma reflexão, né, muito grande, né? Dessas 60, Carlos, 14 ou 18 não ficaram 14 dias. E aí ficam algumas reflexões, né? O que que a gente pode fazer diante desse cenário, que é desafiador. Não tem uma resposta muito simples, não, né? A gente falou muito aqui, foi muito legal aqui as ponderações de todos, mas, assim, dentro da visão que a gente acredita, né, essa capacitação profissional, a gente precisa olhar para ela com um olhar diferente, né? Porque se ninguém formar, da onde vai vir os profissionais, né, Carlos? Verdade. Então, cada panificador também tem que pensar nisso, né? E aí a gente observa isso, o DNA do empresário, né? Se ele é um comerciante, que não tem nada de errado, tá? Você ser um comerciante, não. Mas a padaria, para enfrentar os desafios dela, a panificadora, ela precisa ser vista pelo cliente como um especialista. A gente vê isso muito nas cafeterias, né? Às vezes as padarias estão oferecendo um café num copo de plástico, e aí a gente viu pessoas, quanto mais está aparecendo cafeterias, que oferecem uma experiência de consumo que é uma coisa incrível e cobra muito mais caro que a gente, né? Estou vendo aqui nosso colega aqui que acompanha o nosso trabalho, a Seri, né, Seri? Você que há muitos anos a gente está junto aí. Então, assim, a gente vê que o cliente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente decide por ele, né, Carlos? E ele tem ele tem o poder de escolher aonde ele vai comprar. E ele vai comprar aquilo que a gente faz bem feito.
Se ele não estiver Verdade. comprando na padaria, ele não está deixando de consumir o pão, ele vai comprar em outro lugar, onde a qualidade, o atendimento, a experiência de consumo vai atender, né? Mas essa Muito parte de bom, Marcelo. formação de mão de obra, né, Carlos? Assim, a Muito gente bom. precisa olhar para isso. Então, a capacitação profissional, a atração dos talentos, a retenção desses talentos. Então, o que que a gente está fazendo para reter os bons colaboradores, né? Esse ambiente de trabalho, né, as condições de calor, eu já fui em padaria que eu não consegui ficar lá dentro de tanta fumaça, por causa da fumaça que Verdade, voltava do forno a lenha, né, Carlos? Você conhece verdade, bem verdade. aí o interior das padarias. Tem padarias excelentes e tem padarias que não. Eu gosto muito dessa metáfora de olhar para isso, Eu né? já chorei literalmente dentro da padaria por causa do forno a lenha e por causa da fumaça que volta, muitas vezes. É, Agradecer aí também a presença do Alexandre Seta, né, o Filo, que acabou de entrar, falou que chegou atrasado, mas depois ele pode dar uma espiadinha também, voltar, que vai ficar gravado, viu, Seta? Seja bem-vindo. seja bem-vindo, Marcelino, obrigado. muito boas colocações, Marcelino, boas contribuições, né? Isso cara, eu falo que assim, se a gente começar a falar aqui, a gente tem uma pílula de sabedoria do Clube dos Mestres de apenas 45 minutos, que é a nossa Netflix, né? É isso aí. Mas quando você fala do que você gosta, quando você pratica, né, uma coisa que você, falando com pessoas apaixonadas por pão e por panificações, né, que a gente está falando aqui, então, agradecer aí a contribuição, né, e a presença do Augusto César, que não está mais aqui na sala, mas deu a sua contribuição. Agradecer ao Rogério Sumura também, que tem que sair correndo, porque o forno apitou e a colomba para caçar, ou precisou da presença dele, né? Isso é a importância do consultor, né, do cara que está ali participando direto. Obrigado, né? Agradecer ao Johannes Rum aí, que uma excelente contribuição também, o Legal. Abel Serra, né? Obrigado. Esses caras, eu tive a oportunidade, né, de multiplicar o pão com eles, né? Tanto o Rogério, o Johannes, o Abel. A gente já multiplicou o pão junto. Na pandemia, a gente fez uma ação lá, né, criada pela Levante, para a qualificação do Rogério Kimura, junto com a Purato, que foi fazer pães para as pessoas que não podiam sair de casa e doar na pandemia. Foi milhões de pães. Legal. Eu brinco que a gente fez até um quadro lá dos 12 discípulos, né, que multiplicaram os pães juntos, mas agradecer também a contribuição aí na parcela da metodologia Propõe, do Celino Rodrigues, que está comigo aqui. Eu Obrigado. falar da multiplicação dos pães, né, eu falo que assim, muitas pessoas que estão aqui, eu acredito que curtiram. Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Vocês entenderam também que o padeiro precisa entender que a tecnologia, né, do congelamento, do ultracongelamento, tecnologias de enzimas que podem nos ajudar, nos proporcionar de ter uma baguete francesa congelada por 6 meses, de tirar e vender todos os dias fresquinha. O pão de hambúrguer, que é um pão macio, consumido muito em hamburguerias, tanto brasileiras quanto internacionais, e também tem uma durabilidade de 6 meses. Você pode fazer e congelar e ir servindo. Você pode multiplicar aí, produzir 10 mil pães por dia e congelar. Então, a dica para os padeiros é atualização, formação. Você viram aí, você tem a Levan, você tem a metodologia, você tem a revista Panificação Brasileira que está dando informações todos os dias. Então, atualização, formação, tudo atrás. Eu sou padeiro, falo que assim, na hotelaria, a gente não tem noção. Você viu o Rogério falando que na hotelaria tem muitos hotéis que, quando está vazio, tem 1.000 pessoas hospedadas. Imagine 1.000 pessoas tomando café às 6 horas da manhã, que começa o café, vai até às 10. Às 10 horas tem um coffee break, mais 1.000 pessoas comem de novo. Ao meio-dia serve almoço. Às 16 horas tem o coffee break de novo. Às 19 horas tem o jantar. Às 23 horas tem coquetel. Imagine você servir 1.000 pessoas 5 vezes ao dia. São 5.000 pessoas consumindo pães que precisam acompanhar em todas as refeições o pão. Então, eu falo, o pão é sagrado, né? A gente montamos aqui uma seleção de profissionais. Essa é a nossa Panificação 360, criada pelo Clube dos Mestres. Agradeço de
coração a presença de todos e o apoio de todos mais uma vez. Estamos chegando aí a um final de bate-papo. Eu acredito que foi muito proveitoso, porque, para mim, é muito gratificante. Eu falo que assim, se a gente continuar aqui conversando, a gente fica mais umas 2 horas brincando, mas a gente não quer se estender muito, porque as pessoas depois não falam assim, é muito tempo, não vou poder assistir. Mas eu quero agradecer imensamente a todos e recebam um abraço do Clube dos Mestres do Sagrado Pão e do Carlos Andrade. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. É dizer que daqui uns dias vai ter uma segunda, né, Carlos? Sim, dia 11 de abril, vamos ter o nosso segundo bate-papo, a nossa segunda seleção da Panificação 360, com apoio aí do Marcelino e de outros parceiros que vão participar. Inclusive, tem um deles presente aí, o Alexandre Serra também será o próximo. Legal. Obrigado, então, a todos, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado aí pela participação, pela contribuição, pelo aprendizado. Sucesso a todos aí. Que Deus abençoe Obrigado, a Marcelino. todos. Obrigado, Kennedy. Obrigado, Carlos Andrade. Obrigado, Deus Johannes. abençoe. Obrigado. Até a próxima. Até Obrigado, segunda. Abel. Obrigado, Eu quero Kennedy. falar, Marcelino Rodrigues, Diga. aproveitar que ainda está conosco aqui, vou falar 3 coisas que podem fazer feliz uma pessoa, né? A gente fala que, assim, um médico, um advogado ou um dentista, você pode esperar 1 ano para consultá-los, mas Deus, um padeiro e um amigo, você precisa consultá-los todos os dias. Fiquem com Deus. Salve, salve. Obrigado. Obrigado, Johannes. Um abraço. Alexandre, Sérgio. Obrigado, viu? Edson. Dailma, Giane, Juan, Sandra. Obrigado, Eu pessoal. chego mais cedo, hein? Desculpa aqui a bagunça que eu fiz com isso aqui. Tranquilo. Deve ter sido Tranquilo. Você está em casa, rapaz. Você está em casa. Você Saudade de pode você, voltar Sérgio. tudo e assistir tudo de novo. O Johannes, passei a tarde com o Johannes. O Johannes sempre um cicerone maravilhoso. Esse é o cara. Abel, saudade, Abel. Fica com Deus. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Obrigado pelo convite.